Olá pessoal, eu sou a Stephanie Kern, host desse podcast e você está agora no Talks do Amanhã. Aqui nós estamos direto da Festures em Gramado, em parceria com a Abrastoa. Aqui é um espaço onde a gente tem conversas curtas e inspiradoras para falar sobre o futuro do turismo, baseado em dados, tendências e visões de mercado que vão nortear os próximos anos deste setor. Nesse episódio, nós vamos falar sobre inteligência artificial e tecnologia, aplicações reais e o que esperar, exemplos práticos e também potenciais transformações para a próxima década e desafios e oportunidades. Para me acompanhar nessa conversa, eu tenho aqui o Roberto Lopes, mais conhecido como Beto. Ele é especialista em inovação exponencial pela Singularity University, fundador da Beto Lopes AI e cofundador da Legal Hackers Porto Alegre. Roberto, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Maravilha, Stephanie. A alegria é minha de estar aqui e ter a oportunidade de bater esse papo sobre essa temática aqui que eu gosto bastante e que está impactando absolutamente todos os setores e, obviamente, o setor do turismo não é diferente. Perfeito. Então, vamos começar. E eu queria já te trazer esse desafio, o que hoje já é uma aplicação real, de fato, da inteligência artificial no turismo e não é apenas mais uma tendência. Maravilha. A gente tem visto muitas aplicações em diferentes contextos, em diferentes cenários da inteligência artificial. Quando a gente faz o recorte do turismo especificamente, eu tenho visto aplicações muito relevantes, principalmente em questões relacionadas à personalização. E o que eu quero dizer com isso? Pensando, fazendo até uma big picture do turismo como um todo, né? Então dando um zoom out, pensando num espectro mais amplo do que daqui a pouco um segmento específico. Essa capacidade de personalização ao longo de uma jornada de um usuário do turismo. Seja ele daqui a um pouco perante um restaurante, seja ele perante uma agência de turismo, seja ele perante um hotel e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Existem aplicações, por exemplo, em que você começa a entender cada vez mais os comportamentos dessas pessoas que te consomem, a partir de uma compreensão dos comportamentos, dos desejos, dos anseios. Então, essas ferramentas passam a predizer coisas e a partir desses insights, dessas predições, você começa a moldar muito mais do que naquela lógica que a gente tinha muitas vezes de feeling, do conhecimento que a gente tinha, ou muitas vezes de inferências que a gente imaginava. A gente passa a ter muito mais dados concretos, fatos reais que vão nortear muito dos caminhos futuros. Então eu vejo aplicações de personalização desde, por exemplo, na palestra eu comentava um pouquinho sobre os concierges conversacionais. O que significa isso? Daqui a pouco, se você tem um concierge, seja na lógica de restaurante, seja na lógica de um hotel, mais uma vez, seja na lógica de alguma operação de turismo em uma cidade turística, uma localização turística, muito provavelmente você gasta uma energia importante com essas pessoas, com esses treinamentos, mas eles existem dentro desse cenário algumas variáveis, algumas variações, que quando a gente passa isso para aplicações de inteligência artificial, a gente consegue controlar mais. E logicamente que essas pessoas seguirão sendo absolutamente indispensáveis, sim, mas a gente pode potencializar isso tudo numa lógica principalmente que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre dentro daquele script pré-estabelecido, daquela base de conhecimento que você seta e, consequentemente, muito preparado para atender de uma maneira importante. Então, aqui a gente já tem um recorte de algo que não é mais tendência, mas uma realidade concreta e que a gente está vendo aí entregar um valor importante para diferentes players desse segmento. Perfeito. E isso muda tudo, né? Porque a experiência, hoje a personalização, quanto mais tu recebe isso enquanto consumidor, tu se sente muito mais quisto, muito mais querido pela marca e isso gera uma ação de relacionamento muito bacana, né? Então exatamente. É bacana que a tecnologia esteja ajudando o empresário, né? E também o consumidor acaba se sentindo também mais amado pela marca, mesmo que seja com esse suporte. E hoje, onde é que a tecnologia mais transforma a jornada do viajante neste momento? O que tu percebe assim, que faz muita diferença do que era feito alguns anos atrás, por exemplo? Legal. A jornada como um todo, ela já tem muitos facilitadores, né? E daí eu falo da jornada desde daqui um pouco lá, quando você sai da sua casa,
pega um aplicativo de mobilidade para te levar até o aeroporto, a própria lógica do aeroporto, que hoje em dia é facilitada por muitas dessas tecnologias, o deslocamento até o destino final. Mas eu gosto muito de pensar, mais uma vez, na jornada de experiência desse usuário e o quanto a gente pode potencializar essa jornada de experiência a partir de aplicações de inteligência artificial. Se até pouco tempo atrás personalizar uma jornada de experiência era algo relativamente difícil, relativamente caro, inclusive, justamente porque a gente não tinha mecanismos que nos apoiavam nesse sentido, hoje em dia, justamente por conta da inteligência artificial, a gente consegue deixar para trás aquela lógica mais massificada que durante muito tempo a gente acabou se acostumando para ter uma lógica cada vez mais hiper personalizada. Então a gente consegue ter, mais uma vez, entendendo as necessidades, conseguir colocar momentos wow nessas jornadas, que é aquilo que acaba realmente ficando para as pessoas. Eu costumo dizer, por mais que ao longo da jornada você tenha momentos de fricção, pontos de fricção que trazem frustração para as pessoas, muito mais do que uma jornada linear sem fricção ou frustrações, é sobre criar momentos que de fato a gente vai guardar na lembrança. Então, a capacidade de criar momentos de pico e entender o momento que você deve criar estes momentos de pico é um fator diferencial para qualquer negócio. E hoje em dia, por essas aplicações, por muitas ferramentas de inteligência artificial que a gente consegue construir, inclusive voltado para esse segmento, a gente consegue não só identificar os momentos que a gente pode colocar esses momentos de pico, que são aqueles momentos que ficam, que fazem com que a gente volte para aquele lugar, que a gente reverbere aquele espaço físico, aquela experiência e tudo mais, e que no final do dia nos conecta às marcas. Então hoje em dia a gente consegue entender melhor toda essa jornada e construir momentos que de fato sejam memoráveis e como tal marcantes na vida das pessoas que nos consomem. Perfeito. E além dessa questão da experiência e de como a gente vai fazer essas pessoas se sentirem no turismo, que parte tu acredita que o turismo vai mais ser impactado pela IA, tanto pelo bom sentido, no sentido de oportunidades, e quanto talvez num lado que talvez possa ser visto como algo ruim, diferente do sentido de, vamos perder talvez um número de pessoas aqui trabalhando, mas em compensação vamos precisar de pessoas em outra frente. Como é que tu enxerga isso? Eu vejo que a gente está invertendo uma lógica da forma de trabalhar bem importante. Tarefas que são repetitivas, que são parametrizáveis, são tarefas que de fato a gente pode, e na minha opinião, na maioria das vezes até deve passar para essas ferramentas de inteligência artificial, de fato, executarem, cumprirem essas tarefas. Por quê? Porque são coisas que no final do dia são inclusive enfadonhas para as pessoas que as fazem, que estão ali todos os dias fazendo rigorosamente as mesmas coisas. Por outro lado, eu vejo cada vez mais, eu falava no nosso bate-papo antes lá em cima no palco, do quão importante é a gente ter e explorar aquilo que nenhuma ferramenta de IA tem e provavelmente não vai ter. Que é essa capacidade que a gente tem de sentir, de agir com o coração. A gente consegue potencializar as coisas quando a gente combina o conhecimento do ser humano e essa capacidade que a gente tem de sentir, de imaginar, de refletir, que muitas vezes a IA não consegue, e é nessa simbiose, na junção dessas duas coisas que a gente consegue melhorar. Então, se por um lado, aquelas tarefas que são, na maioria das vezes, mais enfadonhas, podem ser cumpridas ou passar a ser cumpridas cada vez mais por ferramentas de inteligência artificial, por outro lado, o contato humano vai ser super valorizado cada vez mais. Então, aquelas pessoas que hoje em dia daqui a pouco estão fazendo isso, elas podem cada vez mais buscar esse tipo de conexão. O olho no olho que faz uma diferença muito grande. E na lógica do turismo, o olho no olho ele é absolutamente indispensável. Daqui a pouco toda a parte preparatória, ok, tá tudo certo, deixa as máquinas de alguma forma fazerem um trabalho bem feito até onde o humano vai fazer a diferença. Tem uma frase que eu gosto muito: a gente precisa cuidar para pedir que a inteligência artificial lave louça enquanto a gente faz arte e não o contrário. Perfeito. A gente não pode deixar a IA fazendo arte para a gente lavar louça. E essa lógica, quando a gente entende isso tudo, a gente passa a ter clareza maior de que essas tarefas mais chatas a gente deve deixar com ela para que a gente faça aquilo que faz mais sentido para a gente e que é inerente do ser humano.
Perfeito. E até nisso, na verdade, vai precisar de duas frentes de profissionais, né? Que tanto sejam muito humanos e que tenham esse olhar sem dúvidas, muito sensível também, ao mesmo passo que também vai ter que ter empresas e todos os empresários com também esse afinco tecnológico, até com profissionais que consigam dar vazão a essa demanda. Então, acaba tendo para os dois lados, e quem hoje também não é tanto das pessoas consegue migrar mesmo dentro do setor de turismo para uma outra área, que é bem bacana, que todo mundo cresce, né? Então tem essa perspectiva positiva. Exatamente, Stephanie, essa tua provocação me relembra uma outra provocação que eu acabei trazendo aqui no nosso bate-papo que a gente teve antes, que é o quanto a inteligência artificial já é e vai se tornar cada vez mais indispensável para alta performance profissional. Então, logicamente, a menos que você trabalhe em questões muito artesanais, muito manuais, /humanas, sabe? Tem, logicamente, umas profissões que são absolutamente assim e que dificilmente a gente vai conseguir ser potencializado com essas ferramentas. Na sua grande maioria, elas vão estar ali para nos apoiar, elas vão estar ali para nos amplificar, elas vão estar ali para justamente nos tornar melhores. Então, uma das provocações, né, a IA está aqui para te expandir, não te substituir. Então, é muito sobre isso, é para expandir aquilo que a gente já sabe fazer, aquilo que a gente domina e que a gente tem de diferente dessas ferramentas. É bom trazer isso, porque também dá um alívio para quem tá ouvindo, muito, né? Muito. Que assim não vai pensar, nossa, eu vou ficar sem emprego. Não, vai ter para todo mundo. Não e é sobre mais isso. do que nunca a gente vai precisar das duas frentes. Isso vai fazer toda a diferença. Porque eu sou também uma entusiasta e uma eterna esperançosa de que sempre tem como a gente olhar pelo lado cheio do copo, né? Sem dúvida. Então é bacana que a gente consiga unir esses dois lados, porque da mesma forma que um dia a internet ela chegou para nós e modificou toda a nossa cadeia de trabalho, hoje a IA é isso, essa nova mudança a gente vai ter que se adaptar, né? E pensando em toda essa revolução tecnológica que está acontecendo, tu acredita que o turismo ele está acompanhando a essas evoluções tecnológicas que estão ocorrendo com a inteligência artificial, ou tu ainda acha que tem muito a percorrer? Quais são os avanços que tu percebe que tem nesse setor? Eu vejo que existem, com todos os setores, existem desafios importantes. Existem avanços absolutamente relevantes, mas talvez na sua grande maioria, e esse é um recorte nacional, é um recorte assim que eu tenho a maior tranquilidade de dizer sem ter que apontar dedo para um lado ou para o outro, a gente tem um caminho muito grande e um mar de oportunidades gigantesco em relação a isso. Então, assim, de bate-pronto, o que eu posso te dizer é que a gente já avançou alguns passos, mas certamente a gente está muito aquém de todo o potencial que está por vir. O que precisa ser feito, e essa é mais uma provocação que eu deixo aqui dentro desse nosso bate-papo, é que as empresas, os líderes das empresas principalmente, porque é muito de cima para baixo esse movimento, essa transformação cultural, baixem a guarda para essas novas ferramentas, se conectem cada vez mais a essas ferramentas, porque elas vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. A gente não pode negligenciar esse movimento. Não é uma onda que daqui a pouco vai passar e a gente não vai mais ouvir falar sobre isso. Tanto é verdade que todas as principais empresas de tecnologia, elas já decidiram estrategicamente que nesse momento vale muito mais a pena superinvestir em inteligência artificial do que subinvestir. Isso é um sinal muito claro de que é algo que veio para ficar, vai fazer cada vez mais parte da nossa vida e que a gente precisa se conectar a isso. Então, estamos no caminho. O bate-papo de hoje foi para daqui a um pouco trazer para o caminho aquelas pessoas que de alguma forma ainda tinham um ceticismo muito grande, mas eu acho que a provocação que fica é baixar a guarda cada vez mais e buscar explorar essas ferramentas cada vez mais também. E pensando quem está nesse setor, quanto empresário ou até mesmo como trabalhador, enfim, de que forma que essas pessoas elas podem buscar se inteirar sobre isso? No sentido, vamos pensar em duas frentes, tanto o empresário quanto a pessoa que está trabalhando para esse empresário. Que forma que ela pode buscar se atualizar de uma forma que seja boa, não tenha um alto custo, perfeito, mas que ao mesmo tempo ela consiga se manter por dentro do que está acontecendo dentro do próprio setor. Perfeito. Stephanie, eu costumo dizer, eu falo sobre isso desde o início da inteligência artificial generativa, então já faz muitos anos que eu estou trabalhando e que eu respondo a esse tipo de pergunta.
E eu não indico assim nenhum curso específico, justamente por entender que muito mais do que um curso que logicamente vai trazer insights importantes, vai trazer conhecimento importante e eu não ignoro isso, muito mais do que isso é sobre baixar a guarda e explorar as ferramentas. Começa explorando um chat GPT, entende a lógica que está por trás de um chat GPT, Gemini ou qualquer uma desses modelos de linguagem, entende como funciona a lógica, aprende um pouco sobre prompt, como estruturar um comando para extrair o máximo de valor dessas ferramentas. A partir daí vai testando outras ferramentas que são mais especializadas em determinados tipos de tarefa, para ir compondo daqui a um pouco a sua gama, digamos assim, de ferramentas que podem te apoiar no teu dia a dia. Então, mais do que daqui a um pouco ir atrás de um curso, eu gosto muito da lógica de mentorias pontuais, porque essas mentorias têm um acompanhamento mais próximo que ajuda bastante. Ou, se não, ao invés de contratar cursos e ir atrás disso ou alguma coisa mais robusta, baixa a guarda e explora o máximo possível. Arrasou. Eu gosto muito de algo que eu já escutei também, que é: qual é a tarefa hoje que tu faz, que tu gostaria de delegar? E aí vê que IA tá fazendo isso e testa. Perfeito, é isso exatamente eu achei isso. Perfeito. Eu fiquei, nossa, isso aqui abriu minha cabeça pra fazer assim, ó. Porque às vezes a gente tem muitas coisas no nosso dia a dia que a gente gostaria de delegar, às vezes não tem um caixa para poder investir, e a gente tem aí a IA que às vezes por um custo muito menor do que a gente teria, a gente consegue resolver de uma forma muito mais ágil e mais tecnológica também, né? E pensando os próximos anos, os cenários, deixa um conselho para quem é da área do turismo e que tá talvez com receio ou já até entrou um pouquinho nesse universo tecnológico, mas ainda pode explorar. Que conselho tu daria para o pessoal que é da área do turismo e pode olhar com um olhar para IA com um pouco mais de carinho, pode-se dizer assim? Legal. Para mim, o recado final pode ser muito em cima, acho que de toda a conversa que a gente teve aqui nesse nosso bate-papo curto, mas muito bacana contigo. Já deixo o meu agradecimento pelo convite. Mas é essa questão de entender que esse movimento é um movimento que veio para ficar, ele não vai retroceder e a gente precisa se conectar a ele. Mas se conectar tomando alguns cuidados também. E daí eu deixo essa provocação final, que é uma provocação que eu fiz lá no palco e que eu tenho batido nessa tecla cada vez mais, que é o não viva sem, mas não se torne refém. Perfeito. A linha é tênue, mas o impacto disso, de você compreender isso, é muito profundo. Com certeza. Muito obrigada. Foi ótimo conversar contigo. E deixa as tuas redes sociais para o pessoal poder te acompanhar e saber um pouquinho mais também sobre a... Maravilha, eu sou muito ativo no Instagram, então é lá Roberto Lopes, tudo junto. Perfeito. Por mais que todo mundo me chame de Beto Lopes, a minha marca tá muito em cima do Beto Lopes, o meu Instagram é @Roberto Lopes, tudo junto. Perfeito. Então, se você é da área do turismo, adora acompanhar todas as notícias dessa área, não deixe de acompanhar o Roberto Lopes nas redes sociais e se informar sobre a IA no meio desse setor. Muito obrigada por vocês que nos acompanharam neste episódio. Espero vocês no próximo e não deixem de comentar aqui o que vocês acharam e o que vocês querem ver nos próximos aqui em diante. Até a próxima!